E agora vamos falar da chuva que atinge o estado desde a semana passada. Há muito tempo a gente está pedindo que ela viesse, né, para aumentar o volume dos reservatórios. E finalmente está chovendo bem, mas muitos transtornos vieram junto com a chuva, não é isso, Augusto Medeiros? André, graças a Deus a chuva veio, né? Um período longo de seca, enfim, né? Mas agora veja, já são 8 dias consecutivos de chuva em todo o estado, principalmente aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana. Como você bem disse, vem os transtornos, né? Solo encharcado e aí temos os riscos de desabamentos, deslizamentos. E é o que nós vamos acompanhar agora na reportagem da Luciana Viana, que esteve hoje em Sabará, na região metropolitana aqui da capital, onde aconteceram alguns problemas. Acompanhe. Essas pessoas são alguns dos moradores do bairro Castanheiras que tiveram que deixar suas casas por causa do risco de desabamento. Elas estão abrigadas temporariamente nesta escola estadual do bairro. Marina acabou de chegar. Ela teve que deixar a própria casa no início da tarde de hoje. A gente fica com o coração apertado porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, mas Deus sabe o melhor. A casa onde Jonathan mora com a esposa e os 2 filhos está interditada. Estava trabalhando no momento, me dá uma notícia dessa, né? Então eu fiquei muito chateado, né? Não posso nem voltar para minha casa. A gente não pode nem estar na casa que a gente trabalhou tanto, lutou tanto para conquistar. De acordo com a Defesa Civil de Sabará, cerca de 200 moradores de áreas de risco já deixaram suas casas. 60 imóveis ficaram danificados. 4 foram totalmente destruídos. Além do bairro Castanheiras, o bairro Nossa Senhora de Fátima também foi afetado. Neste domingo, a Prefeitura de Sabará decretou estado de emergência. O município é o primeiro no estado a tomar essa iniciativa em decorrência da chuva. Nós tivemos bastante ocorrência de deslizamento de terra, nós tivemos bastante casa danificada parcialmente, nós tivemos várias residências que foi danificada totalmente, desabamento total, né? Nós temos muitas pessoas desalojadas e nós temos pessoas também desabrigadas. A Defesa Civil alerta. Tem que deixar bem claro, a população tem que acordar, porque assistente social não tem como ficar doando uma perna, um braço, uma vida, isso não tem jeito, certo? Então a pessoa tem que acordar para isso, porque o acidente acontece, tem que acreditar que acontece. Durante a tarde, um susto, o desabamento de uma laje de uma obra no bairro Mangueiras. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima, um operário de 56 anos, fazia a conferência das estacas de sustentação da laje dessa obra. A laje rompeu, acabou vindo ao chão por inteiro e atingindo o homem, que não resistiu aos ferimentos e morreu aqui no local. Em um primeiro momento, a desconfiança era de que a água da chuva tivesse pesado a estrutura de concreto, mas depois foi constatada a falta de um número maior de escoras. Foi uma fatalidade realmente que não tem nada a ver relacionado com a chuva, né? Isso aqui foi uma falha técnica, uma falha de obras mesmo, né? A obra foi interditada pela Defesa Civil. O responsável deverá procurar a prefeitura com toda a documentação para poder ser liberado. Até então, vai ficar interditado. Olha só, 27 cidades do estado já decretaram em emergência, estão sofrendo com inundações. É o que nós acompanhamos agora nas imagens. Essa é a cidade de Lambari, no sul de Minas. Um lago que fica no centro da cidade, ali na região central da cidade, transbordou ontem e alagou aí, deixando pelo menos 90 famílias desalojadas. Elas estão agora em um abrigo da cidade. Segundo a prefeitura de Lambari, a água do lago já baixou e a situação lá na região central da cidade já voltou ao normal e agora, é claro, vem o trabalho de limpeza da cidade. Olha só, André, o que nós acompanhamos aí, Lambari, cidade no sul de Minas aí sofrendo com a chuva, não é? O lago então transbordou, olha só a situação do centro da cidade. Nossa, muita água realmente, a gente torceu naturalmente para que a chuva viesse, mas ao longo desses anos praticamente, né, Augusto? Porque a gente teve pelo menos uns 3 ou 4 anos em que não choveu muito no nosso estado e isso, como sempre se diz, as pessoas não jogam o lixo no lugar que deveriam jogar, acaba indo tudo para o bueiro na hora que chove, entope tudo e acontece isso que a gente está vendo nas imagens. Essa situação, André, essa situação se repetiu também na cidade de Cristina, em outros municípios. Lá na região houve também um rompimento de 2 barragens de água lá, não é? E transformando aí um caos no sul de Minas também. A previsão da Defesa Civil é que continue a chuva por pelo menos 4 dias. Então, vamos ficar atentos aí.
Você que mora em área de risco, fique atento, chame a Defesa Civil e se a situação não tiver nada agradável, deixe o local, porque vale muito mais a vida do que o imóvel. A gente sabe da luta das pessoas, né, André, para poder construir tudo isso, mas nesse momento é melhor deixar a área de risco. Com toda certeza, Augusto. Obrigado pelas informações. E olha, gente, a chuva dos últimos dias tem contribuído e muito para aumentar o nível dos reservatórios que abastecem Belo Horizonte e região metropolitana, né? Mas ainda é preciso economizar, viu? Ao contrário do que aconteceu no ano passado, 2016 já apresenta indícios de que será diferente no que se refere à crise hídrica. Os reservatórios do sistema Paraopeba estão com 30% de volume de água acumulado. Esse volume corresponde a praticamente a mesma quantidade que se tinha o ano passado. Lembrando que esse volume chegou a próximo de 20% aí entre os meses de outubro e novembro. Com a inauguração do sistema de captação de água do Rio Paraopeba para a estação de tratamento do Rio Manso, em Brumadinho, o risco de racionamento foi praticamente descartado. Nós estamos, sim, com absoluta tranquilidade em descartar o racionamento de água na região metropolitana de Belo Horizonte, considerando a entrada em operação do sistema de captação de água do Rio Paraopeba, em que a gente capta 5.000 litros de água por segundo daquele sistema, deixando, portanto, de depender da água acumulada no reservatório do Rio Manso. Em setembro de 2015, o sistema Paraopeba bateu recordes históricos e chegou a operar com 21% da sua capacidade. Desde a inauguração da estação, os níveis vêm subindo gradativamente. Cerca de 5.000 litros de água são bombeados por segundo do Rio Paraopeba para a estação de tratamento do Rio Manso. E a manobra de capacitação ocorre apenas durante o período chuvoso, entre os meses de novembro e maio. Ainda que a situação hídrica tenha melhorado, os reservatórios que abastecem a região metropolitana de Belo Horizonte continuam apresentando níveis abaixo do esperado. A estimativa é que a situação seja normalizada em 2 anos. E apesar do abastecimento estar garantido pelos próximos 20 anos, a população deve continuar consciente e economizando. É muito importante esse período de chuva que a gente viveu aí nos últimos dias, mas nós ainda não podemos relaxar completamente. Nós precisamos que os mananciais sejam reabastecidos, a recarga, não só na região metropolitana, mas no restante do estado, para que a gente tenha uma maior segurança para a distribuição de água para a população. E veja a seguir, Comissão das Barragens garante que a Samarco já sabia desde 2013 dos riscos da tragédia de Mariana. A gente volta com a reportagem daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já. Jornal Band Minas. Oferecimento